Gente, o senador Alessandro Vieira protocolou um pedido de CPI para investigar facções e milícias nesta quinta-feira. Eu vou aproveitar que o pessoal da rádio já voltou, que estamos unidos em todas as plataformas novamente, para o André Anelli trazer as informações para a gente agora. Conta aí, Anelli. Pois é, Evandro, o senador Alessandro Vieira acabou protocolando, então, nessa quinta-feira, essa CPI que pretende acabar investigando, apurando a atuação de organizações criminosas, as facções, também milícias em todo o país, mas muito especialmente no estado do Rio de Janeiro, que é onde, até o momento, a situação ficou mais agravada e que, inclusive, foi até tema de reuniões por parte do Ministério da Justiça no dia de ontem. Então, até o momento, esse pedido de abertura da CPI já tem a assinatura de 30 senadores e precisa agora do aval do presidente aqui da casa, o senador Davi Alcolumbre, para que então o relatório seja lido lá no plenário, colocado em votação e a partir de então sejam definidos os presidentes e também os membros dessa comissão parlamentar de inquérito. E falando a respeito do que foi apurado por parte ontem do Ministério da Justiça, consta então pela pasta que pelo menos 1.000 postos de combustíveis e refinarias de etanol estariam nas mãos de criminosos, de milicianos, também de facções lá no Rio de Janeiro e também espalhados por todo o Brasil, e o governo federal então, de posse dessa informação, vai fazendo com que esses esquemas sejam desarticulados. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse no dia de ontem que os criminosos muitas vezes procuram a legalidade para fazer a chamada lavagem de dinheiro, para acabar então regularizando um dinheiro que é obtido em situações ilícitas. E os postos de combustíveis são escolhidos justamente porque uma grande parte da população ainda utiliza o dinheiro vivo para fazer o pagamento na hora do abastecimento e isso acaba então oferecendo uma oportunidade para que os criminosos acabem lavando o dinheiro. Esse é o contexto, um deles que deve ser investigado então por essa CPI, essa comissão parlamentar de inquérito, que já teve então o pedido de abertura protocolado pelo senador Alessandro Vieira aqui no Senado, já tem 30 assinaturas e agora depende do presidente aqui da casa, Davi Alcolumbre, para avançar. Evandro. Obrigado, André Anelli, um ótimo trabalho para você. Ô Zé Maria Trindade, aqui no país a gente tem ficado desesperançoso em relação às CPIs, né? Dificilmente elas trazem algum resultado prático, alguma mudança que leve a uma solução. Essa seria mais uma ou, de fato, ela poderia trazer algum tipo de resposta sobre a atuação de facções criminosas aqui no país e, principalmente, levar a ferramentas que combatam essas facções? Pois é, a Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento poderosíssimo do Congresso Nacional e une a política, a investigação e o judiciário. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes ali até do judiciário, de mandar prender, de quebrar sigilo, abrir sigilo bancário, fiscal e telefônico, investigar e convocar não só servidores públicos, mas qualquer um convidado para uma CPI, ela tem que ir, pode decretar a prisão em caso de mentira na CPI e assim por diante. Então é um instrumento poderoso. Só que é uma luta política. Quando se cria uma CPI, existem lados, né, que se contrapõem. Eu assisti aqui CPIs muito importantes, poderosas. Eu diria a do Banestado foi uma CPI boa, porque ensinou a população como se rouba e como se transfere o dinheiro. E como se faz para mandar dólar para o exterior e quem são os envolvidos na história. É uma CPI que não tão famosa assim para o público, mas internamente mostra mecanismos ali muito importantes do controle do dinheiro. Então, assim, uma CPI para investigar as facções é uma CPI importante. Por quê? A impressão que se tem é de que as polícias estaduais estão de tal forma envolvidas com setores que não conseguem ir contra o crime organizado. Não consegue ou porque alguns líderes de policiais caíram nas mãos, no controle, né, dessas facções criminosas, que são poderosas, entraram na política também, ou por isso, ou até porque acha que não consegue, de tão poderosas que ficaram as facções. Raul Jungmann, quando era ministro da Segurança Pública, né,
Hoje ele faz parte do governo, ele está chefiando um órgão, uma secretaria de segundo escalão, mas ele me disse o seguinte, olha, o meu levantamento mostra que as facções estão se fortalecendo ao ponto de que, se não forem controladas agora, elas ficarão incontroláveis e dominarão o Brasil no futuro. Para se ter uma ideia, e parece que esse futuro está chegando. Uma CPI vai desmascarar, em primeiro lugar, isso. Quem é que vai defender as facções, né? CPI tem defesa, tem a tropa de choque. Em primeiro lugar, isso. E segundo, é que os senadores estarão, e os deputados estarão longe desse processo lá das facções. E aí a gente pode, sim, chegar a números e chegar a pessoas envolvidas e facilitadoras das facções. Olha, Cine, eu vou te falar uma história aqui. Eu converso com senadores e deputados e todos estão muito preocupados com isso. Sabe por quê? Porque o poder das facções, que era só lá, está chegando aqui no Congresso Nacional. E tomar o poder político para os políticos é perigoso. Exatamente, Zé Maria Trindade. Como é que você avalia, hein, Zagarino? Você acha que pode prosperar? Não, eu não tenho dúvidas que pode prosperar e deve prosperar, principalmente em razão de ser uma pauta prioritária para Davi Alcolumbre, que é o presidente atual eleito do Senado. E eu tenho uma preocupação enorme em relação à questão das facções, das organizações criminosas. No caso do Rio de Janeiro, das milícias, a gente já ouve falar em milícias em determinados locais aqui, também no estado de São Paulo, e tudo isso em razão do altíssimo volume de dinheiro que está sendo movimentado por essas facções. Bom, você vive numa cidade onde a atuação delas também é muito forte, né, Zagarino? Sem sombra de dúvidas. A gente está falando aqui acima de 100 bilhões de reais de movimentações com comércios legalizados para lavagem de dinheiro. Isso quem apontou foi um relatório de Segurança Nacional de 2023. 146 bilhões dividido entre tabaco, combustível, se não me engano, ouro. 146 bilhões é muito dinheiro. E a preocupação vai além da questão financeira. A preocupação é em relação à inserção dessas organizações criminosas no Estado em si. Seja no Legislativo, seja no Executivo, seja no Judiciário, que não é uma, duas, três vezes que nós já viemos aqui discutir que o crime organizado tem financiado estudos para pessoas passarem em concurso público e as representarem lá dentro. Vejam, olha o nível da preocupação. Então, se a gente podia dividir, se até hoje CPI no Brasil sempre foi um circo, eu acho que pela primeira vez está nas mãos dos deputados, nas mãos dos senadores, a CPI que poderá marcar história e dar início ao combate ao crime organizado no Brasil, que assim o seja. Espero que eles utilizem, pode utilizar de forma política. Vamos utilizar para a campanha eleitoral de 2026. Meus amigos, o façam. Mas, de fato, algo precisa ser feito, porque nós, infelizmente, estamos caminhando a passos largos para nos tornarmos um narco-estado. E eu, como brasileiro, eu jamais gostaria de ver esse cenário. Fala, Gani. Concordo absolutamente com o Zagarino. Eu sou muito cético, né, em relação às CPIs, mas nesse caso eu acho que vale a pena. Aliás, qualquer esforço, né, em relação ao combate ao crime organizado, ele deve ser considerado. Ou seja, CPI, investigação da polícia, investigação do Ministério Público, os juízes também atuem de maneira mais punitiva, né, com esse negócio de audiência de custódia, né, que se disseminou aí pelo Brasil e virou muitas vezes uma agência de impunidade, que haja leis mais duras, ou seja, que haja todas as instituições de Estado operando contra o crime organizado e contra a impunidade. Caso contrário, é isso que o Zagarino falou, o crime organizado ele poderá e já está tomando conta do Estado. Num primeiro estágio, Evandro, o crime organizado visava corromper agentes públicos ou políticos. Agora, eles estão no estágio além. Eles querem formar os seus próprios políticos e os seus próprios servidores públicos. Veja a que ponto que chegamos. Arremate aí, Piper. Não, daqui a pouco eles vão promover esses cursos aí de formação, enfim, de formação de políticos. Mas o Zé tocou em 3 pontos que eu acho muito relevantes.
Ele falou, por exemplo, do Banestado. Foi realmente uma CPI com a qual se aprendeu muito sobre o modus operandi aí dessa questão de lavagem de dinheiro e tal, embora aquela CPI também tenha sido muito criticada depois por não ter apresentado resultados, não ter indicado punições. Segunda coisa que o Zé falou, o fato do crime já estar atuando em setores da sociedade, setores inclusive do poder público. Né? E terceiro, os políticos temerem que o crime chegue lá para disputar o espaço político, né? Então, os políticos estão atentos a essa questão de briga de mercado. Mas veja, a gente vive claramente uma situação de metástase, né? Promovida pelo crime. Fica até difícil a gente estabelecer de por onde o Estado tem que começar, mas é evidente que muita coisa precisa ser feita e a cada investigação mais séria, mais robusta que se faz no Brasil, em qualquer ponto do país, a gente começa a ficar perplexo com revelações como essa do Gritzbach aqui em São Paulo, que de repente já tem mais de 30 policiais, delegados e tal envolvidos. Quer dizer, aonde é que vai parar isso?